A casa real que inspirou a invocação do mal foi interditada, mas algo ainda está lá dentro. Algumas casas são abandonadas pelo tempo. Outras parecem ser abandonadas por algo muito mais antigo. Este caso já apareceu aqui no canal antes, como parte da série Casas Assombradas Reais. Mas depois daquele vídeo, novas informações vieram à tona. Relatos esquecidos, documentos ignorados e testemunhos que nunca haviam sido mencionados começaram a circular novamente entre pesquisadores do paranormal. E quando esses detalhes foram reunidos, a história da casa em Harrisville ficou ainda mais perturbadora do que se imaginava. O que você vai ouvir agora não é apenas a história que inspirou o filme The Conjuring. É o que ficou de fora dele. É o que a maioria das pessoas nunca ouviu sobre a antiga fazenda conhecida como Arnold Estate, localizada na pequena comunidade rural de Harrisville. Uma casa que, segundo testemunhas, parecia reagir à presença humana como se estivesse viva. Uma casa onde vozes surgiam quando ninguém estava por perto. E uma casa onde, segundo novos relatos analisados anos depois, algo começou a se manifestar muito antes da chegada da família que tornou o caso famoso. A família Perron mudou-se para a propriedade no inverno de 1971. Roger Perron acreditava ter encontrado o lugar perfeito para criar suas 5 filhas longe das cidades barulhentas. A casa era grande, antiga e cercada por hectares de terra silenciosa. Árvores antigas formavam sombras que pareciam se arrastar pelo terreno ao cair da noite. À primeira vista, era apenas uma velha fazenda construída no século XVIII. Mas havia um detalhe estranho desde o primeiro dia: a porta da adega. Carolyn Perron contou mais tarde que, ao explorar a casa pela primeira vez, encontrou uma pesada porta de madeira que parecia ter sido reforçada por dentro. O corretor imobiliário disse que aquilo levava ao porão antigo da propriedade, um espaço usado décadas antes para armazenar alimentos e ferramentas. Mas havia algo em comum. A porta não apenas rangia, ela parecia resistir, como se algo atrás dela pressionasse contra a madeira. Naquele momento ninguém pensou muito sobre isso. Casas antigas fazem barulhos estranhos o tempo todo. Pelo menos foi o que disseram uns aos outros naquela primeira noite. Mas foi naquela mesma noite que começaram os primeiros sinais de que algo naquela propriedade não estava apenas velho. Estava presente. Carolyn acordou pouco depois da meia-noite com um som vindo da cozinha. Era o barulho metálico de algo caindo no chão. Quando ela entrou no cômodo, encontrou as cadeiras afastadas da mesa e uma das panelas no chão. Roger disse que provavelmente uma das meninas tinha descido durante a madrugada. Mas todas as filhas estavam dormindo profundamente em seus quartos, e todas disseram não ter ouvido nada. Nos dias seguintes, os incidentes começaram a se repetir. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. Vassouras eram encontradas apoiadas em cantos onde ninguém as havia colocado. E um cheiro estranho, semelhante a carne podre misturada com terra úmida, surgia em determinados pontos da casa. Mas os novos documentos que vieram à tona anos depois revelam algo que nunca havia sido mencionado nos primeiros relatos públicos do caso. A casa de Harrisville não era apenas antiga. Ela carregava uma história muito mais obscura do que qualquer morador imaginava quando atravessava aquela porta pela primeira vez. Pesquisas posteriores em registros da região mostraram que, antes mesmo de se tornar a fazenda da família Arnold, o terreno havia sido palco de uma série de eventos violentos que raramente eram mencionados em arquivos oficiais. Mortes inexplicáveis, crianças que desapareceram nas matas ao redor da propriedade, e um número incomum de suicídios registrados em um período de menos de 50 anos. Esses registros foram redescobertos muito depois das investigações conduzidas pelos demonologistas Ed Warren e Lorraine Warren. E quando foram analisados em conjunto com os relatos da família Perron, alguns pesquisadores começaram a levantar uma hipótese perturbadora.
Talvez o que aconteceu naquela casa não tenha começado com a chegada da família em 1971. Talvez aquilo estivesse esperando há décadas. Uma das descobertas mais sombrias apareceu em um documento de registro civil antigo da região. Ele mencionava uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que viveu nas proximidades no século XIX. Histórias locais afirmavam que ela havia sido acusada por moradores de praticar rituais estranhos e de estar ligada à morte de uma criança. Nunca houve condenação oficial, mas a suspeita nunca desapareceu completamente. Durante décadas, moradores da região evitavam falar sobre ela. Alguns diziam que seu nome ainda era sussurrado nas redondezas da antiga fazenda. Carolyn Perron afirmou mais tarde que só descobriu a história de Bathsheba muito tempo depois de se mudar para a propriedade. Mas quando ouviu o nome pela primeira vez, sentiu algo que descreveu como um reconhecimento imediato, porque, segundo ela, já havia sentido a presença daquela mulher dentro da casa. A primeira manifestação realmente perturbadora ocorreu algumas semanas após a mudança. Uma das filhas acordou gritando durante a madrugada. Ela dizia que havia uma mulher parada ao lado da cama, uma figura alta com o pescoço inclinado em um ângulo estranho e olhos que pareciam completamente escuros. Quando Carolyn entrou no quarto, a menina estava tremendo de medo, mas não havia ninguém ali. Nos dias seguintes, outras filhas começaram a relatar coisas semelhantes. Passos no corredor durante a noite, batidas na parede e sombras que pareciam atravessar os cômodos quando a casa deveria estar completamente silenciosa. Mas um dos novos testemunhos descobertos anos depois tornou o caso ainda mais perturbador. Um vizinho da época afirmou que, antes da família Perron se mudar, já havia ouvido histórias estranhas sobre aquela casa. Histórias que nunca chegaram à imprensa. Segundo ele, moradores antigos diziam que a propriedade tinha um padrão curioso. Famílias que se mudavam para lá raramente permaneciam por muito tempo. Algumas saíam depois de poucos meses. Outras abandonavam a casa no meio da noite sem sequer levar todos os pertences. E havia um detalhe ainda mais estranho. Algumas dessas famílias afirmavam que, durante certas madrugadas, era possível ouvir algo andando no telhado da casa. Não passos humanos, algo mais pesado. Algo que parecia arrastar as patas lentamente sobre as telhas antigas. A família Perron só começou a perceber esse fenômeno meses depois de se mudar. Numa noite particularmente silenciosa, Roger acordou com um som vindo de cima. Um ruído arrastado, pesado, que atravessava o teto da casa como se algo estivesse caminhando lentamente de um lado para o outro. Ele pegou uma lanterna e saiu para o quintal para verificar o telhado. Mas quando apontou a luz para cima, não havia absolutamente nada ali. O som, no entanto, continuava, como se viesse de algum lugar que não podia ser visto. Depois daquela noite em que a sessão conduzida por Ed Warren e Lorraine Warren terminou abruptamente, a atmosfera dentro da antiga fazenda em Harrisville pareceu mudar completamente. Até aquele momento, os fenômenos que a família Perron experimentava ainda podiam ser descritos como manifestações estranhas. Objetos se movendo, vozes sussurradas, sombras atravessando os corredores durante a madrugada. Mas nas semanas seguintes, algo começou a acontecer que transformou o medo em algo muito mais concreto. Algo que parecia direcionado e cada vez mais agressivo. Carolyn Perron começou a acordar todas as noites exatamente no mesmo horário, sempre por volta das 3 da manhã. No início, ela pensou que fosse coincidência, mas o padrão se repetia noite após noite. Sempre o mesmo despertar repentino, sempre a mesma sensação de que alguém estava parado dentro do quarto observando. Em uma dessas madrugadas, ela abriu os olhos e viu algo que jamais conseguiu esquecer. Perto da porta do quarto, havia uma figura feminina parada na escuridão.
A silhueta parecia sólida o suficiente para ser real. Mas havia algo profundamente errado na forma como ela se movia. A cabeça estava inclinada de maneira antinatural. O corpo parecia rígido demais. E os olhos pareciam completamente negros. Carolyn tentou acordar Roger, mas naquele momento seu corpo simplesmente não respondeu. Ela estava consciente. Podia respirar. Podia ver a figura claramente. Mas não conseguia se mover. A presença ficou ali por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E então, lentamente, começou a desaparecer na escuridão do corredor. Quando Carolyn finalmente conseguiu se levantar, correu até a porta. O corredor estava vazio, mas o cheiro de decomposição estava mais forte do que nunca. Nos dias seguintes, as filhas começaram a relatar experiências ainda mais perturbadoras. Uma delas afirmou que acordou durante a madrugada e viu algo sentado na cadeira do quarto. Uma figura de costas, com cabelos escuros e longos caindo sobre os ombros. A menina chamou pela mãe pensando que fosse Carolyn. Mas quando a figura começou a virar lentamente a cabeça, ela percebeu que aquilo não era sua mãe. O rosto parecia envelhecido demais. A pele tinha um tom acinzentado. E os olhos pareciam fundos, quase vazios. A menina gritou e a figura desapareceu imediatamente. Esses relatos começaram a se repetir em diferentes partes da casa. Às vezes as meninas ouviam passos pesados descendo as escadas quando ninguém estava acordado. Outras vezes, objetos desapareciam por dias e reapareciam em lugares impossíveis. Um brinquedo foi encontrado no topo de um armário que nenhuma das crianças conseguia alcançar. Um relógio antigo que havia parado voltou a funcionar sozinho durante uma madrugada, apenas para parar novamente minutos depois. Mas os novos documentos descobertos anos mais tarde revelaram algo ainda mais perturbador. Um dos registros pessoais da família descrevia um evento que nunca foi mencionado publicamente durante décadas. Uma das filhas acordou no meio da noite sentindo algo puxar seu cobertor. O comportamento de Carolyn também começou a mudar gradualmente. Roger percebeu que sua esposa parecia cada vez mais cansada. Ela dizia ouvir vozes dentro da casa quando estava sozinha. Às vezes vozes suaves que pareciam chamar seu nome. Outras vezes sussurros agressivos que pareciam vir das paredes. Em uma tarde silenciosa, Carolyn estava lavando louça na cozinha quando sentiu algo passar rapidamente atrás dela. Um movimento rápido, quase como alguém correndo pelo corredor. Quando ela se virou, não havia ninguém ali. Mas um copo de vidro que estava sobre a mesa começou a vibrar lentamente. O som do vidro tremendo contra a madeira ecoou pela cozinha vazia. E então o copo se estilhaçou sem que ninguém tivesse tocado nele. Foi nesse período que a família começou a pesquisar mais profundamente a história da propriedade conhecida como Arnold Estate. E o que encontraram tornou a situação ainda mais perturbadora. Registros históricos da região mostravam que a terra havia sido palco de inúmeros eventos violentos ao longo de mais de um século. Crianças que morreram afogadas em riachos próximos. Um homem que foi encontrado enforcado em uma árvore da propriedade. Uma mulher que havia se suicidado no terreno após perder um filho. E o nome de Bathsheba Sherman aparecia repetidamente nos relatos antigos da comunidade. Segundo alguns documentos locais, Bathsheba havia vivido nas proximidades da fazenda durante o século XIX. Sua reputação na região era cercada por rumores sombrios. Alguns moradores acreditavam que ela havia praticado rituais ocultos. Outros afirmavam que ela possuía uma obsessão estranha por crianças. Um registro antigo mencionava a morte misteriosa de um bebê sob seus cuidados. O corpo da criança havia sido encontrado com uma perfuração no crânio que nunca foi completamente explicada pelas autoridades da época. Embora Bathsheba nunca tenha sido formalmente condenada, muitos moradores passaram a acreditar que algo extremamente maligno estava ligado a ela. E quando Carolyn Perron ouviu pela primeira vez a história completa dessa mulher, algo dentro dela pareceu reagir imediatamente. Ela começou a sentir uma presença constante dentro da casa. Não apenas uma sombra ocasional ou um sussurro distante. Era algo mais direto.
mais consciente, algo que parecia observá-la o tempo todo. Em uma madrugada particularmente silenciosa, Carolyn acordou novamente com a sensação de que alguém estava no quarto. Quando abriu os olhos, viu a mesma figura feminina parada perto da porta. Desta vez, a presença parecia ainda mais clara. A pele pálida, os olhos escuros e um sorriso extremamente fino que não parecia humano. A figura levantou lentamente um braço e apontou diretamente para Carolyn. Naquele momento, a temperatura do quarto caiu drasticamente. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Carolyn tentou gritar por Roger, mas novamente seu corpo parecia paralisado. E então a figura falou. A voz parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Um sussurro áspero que ecoou pelo quarto escuro. Saia da minha casa. Depois disso, a presença desapareceu novamente. Mas naquela noite algo mudou definitivamente dentro da antiga fazenda de Harrisville. Porque a partir daquele momento, os ataques deixaram de ser apenas aparições e fenômenos inexplicáveis. Algo dentro daquela casa parecia ter decidido que a família Perron não era bem-vinda ali. E os eventos que aconteceriam nas semanas seguintes seriam considerados, anos depois, alguns dos episódios mais aterrorizantes já relatados em uma investigação paranormal real. Nos últimos dias, a atmosfera em torno da casa conhecida como a Casa de Wisconsin Assombrada mudou drasticamente. O que antes era apenas um lugar cercado por rumores, curiosidade e histórias perturbadoras, passou a ser tratado como um possível local de risco real. Depois de uma sequência de acontecimentos estranhos e relatos que começaram a circular entre moradores da região, a polícia local decidiu agir de forma oficial. A propriedade foi interditada temporariamente, e ninguém mais está autorizado a entrar no local sem permissão das autoridades. A decisão veio após diversas denúncias de pessoas que afirmaram ter ouvido gritos vindos de dentro da casa durante a madrugada, mesmo com o imóvel aparentemente vazio há anos. Moradores das redondezas disseram que nas últimas semanas, carros começaram a parar em frente ao terreno durante a noite. Alguns curiosos tentavam entrar para gravar vídeos ou explorar a casa, atraídos pelas histórias sombrias que circulam na internet. Porém, o que começou como exploração urbana, rapidamente virou motivo de preocupação para a polícia. Segundo relatos divulgados por veículos locais, patrulhas foram enviadas ao endereço após várias chamadas de emergência. Pessoas disseram ter visto luzes se movendo dentro da casa, janelas se abrindo sozinhas e sombras atravessando os corredores. Um dos moradores mais antigos da região afirmou que acordou por volta das 3 da manhã com um som que descreveu como algo arrastando no chão, como móveis sendo movidos lentamente. Quando os policiais chegaram para verificar, encontraram sinais de que alguém havia entrado recentemente na propriedade. Algumas portas estavam abertas e havia marcas de passos no chão coberto de poeira. No entanto, nenhuma pessoa foi encontrada dentro da casa. Foi nesse momento que a situação começou a ficar mais séria. Durante a inspeção inicial, um dos agentes afirmou ter ouvido batidas vindas do andar superior, como se alguém estivesse andando pelo piso de madeira. A equipe subiu imediatamente para verificar, mas novamente não encontrou ninguém. Mesmo assim, algo chamou a atenção dos policiais. Uma das portas do corredor superior estava trancada por dentro, o que não fazia sentido, já que a casa deveria estar vazia. Depois de forçar a entrada, eles encontraram apenas um quarto completamente vazio, coberto por poeira antiga, exceto por uma área no centro do chão onde a poeira parecia ter sido recentemente perturbada, como se alguém tivesse ficado ali parado por algum tempo. A partir desse momento, a decisão foi tomada. A polícia considerou que o local poderia representar perigo tanto para curiosos quanto para possíveis invasores, e a casa foi oficialmente isolada com fitas de interdição. Placas foram colocadas no portão alertando que a entrada é proibida e que qualquer tentativa de invasão pode resultar em prisão por invasão de propriedade. Um porta-voz do Departamento de Polícia local declarou que a medida é preventiva, mas necessária. Segundo ele, independentemente das histórias que circulam, trata-se de uma estrutura antiga, potencialmente perigosa, e que não deve ser acessada pelo público.
Mesmo assim, o que mais chamou atenção foi algo que ele acrescentou no final da entrevista. Quando questionado sobre os relatos de sons e movimentos dentro da casa, o oficial respondeu apenas que a investigação ainda está em andamento e que algumas ocorrências registradas na propriedade não puderam ser explicadas até o momento. Desde então, a casa permanece isolada. Nenhum morador da região se aproxima do portão depois que anoitece. Alguns dizem que, mesmo com a presença policial e as fitas de interdição, a casa continua emitindo sons estranhos durante a madrugada. E há quem jure ter visto algo ainda mais perturbador. Em 2 ocasiões diferentes, moradores disseram ter observado uma silhueta parada na janela do 2º andar, olhando para fora. O problema é que, segundo os registros oficiais, não deveria haver ninguém lá dentro. Mas talvez o mais inquietante em toda essa história seja o silêncio que ficou depois da interdição. Desde que a polícia isolou a casa de Wisconsin assombrada, ninguém mais entrou oficialmente no local. As portas continuam lacradas, as janelas continuam fechadas, e o portão permanece coberto pelas fitas amarelas de advertência. Mesmo assim, alguns moradores dizem que, durante certas madrugadas, algo ainda parece se mover dentro da casa. Não são passos claros, nem vozes definidas. O detalhe que torna tudo isso ainda mais inquietante é que a polícia afirma que ninguém entrou ou saiu da casa desde que ela foi interditada. Então a pergunta permanece: se a casa está completamente vazia, quem ou o quê continua aparecendo naquela janela? Talvez algumas histórias não terminem quando as autoridades fecham uma porta. Talvez algumas coisas simplesmente continuem lá dentro. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa casa esconde algo realmente sobrenatural? Ou existe alguma explicação para tudo isso? Escreva aqui nos comentários. Eu leio praticamente todos, e algumas das teorias mais intrigantes podem até aparecer em um próximo vídeo. Se você gosta de histórias reais sombrias, mistérios perturbadores e casos que desafiam qualquer explicação lógica, inscreva-se agora no canal NewsWeb Doc e ative o sino de notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos episódios. Também não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias cada vez mais inquietantes para você. Obrigado por assistir até o final. E lembre-se de uma coisa. Às vezes os lugares mais silenciosos são exatamente aqueles onde algo ainda está esperando no escuro.